O mercado automotivo, ele é tradicionalmente familiar, né? Quando você pensa em autopeças, as empresas, elas são familiares, elas estão há 40, 50 anos no mercado. Só que hoje existe uma necessidade. A necessidade hoje é do aplicador. Quando você pensa que tem um mecânico, que tem um aplicador que precisa fazer uma manutenção de máquina do vidro, que seja uma colisão em si, precisa de uma lanterna, de um farol, existe uma necessidade de imediatismo. Fala pessoal, estamos começando mais um ROIConcast, o seu podcast aí para você que está na operação de e-commerce, profissional de marketing, empreendedor que busca aí potencializar os seus resultados. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial e manja muito de auto, né? Que é um mercado extremamente concorrido. Já atuamos? Não, vários. Já atuamos com... Não sei se é o maior player do mercado, que é a De Pascoal, mas... É o maior hoje do mercado? Continua sendo ou não? Ainda não. Ainda não? Não mais. Ah, então dá pra gente explorar isso. Legal. Quem que é a nossa convidada hoje, Flávio? A nossa convidada, ela é a Isabela Azevedo, especialista em implantação de e-commerce e canais digitais com mais de 14 anos de experiência. Olha, Isa, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo. Antes da gente começar com as perguntas, vamos dar alguns recados. Então, o primeiro recado, né? Se você está chegando aqui no ROIConcast, teve aí o corte que viralizou mais de 6 milhões de views aí com a Paulinha. Da gente 6 milhões? Muito alcance gigantesco, né? E, cara, tem muita gente nova chegando e a primeira dica que eu dou para vocês é se inscreva aqui no canal, seja no YouTube ou no Spotify. E também não esquece aí também de conferir o nosso treinamento aí com o Shift por apenas R$ 37,90. Tem agora um novo módulo de TikTok Shop, então aproveita lá que é um canal novo. Tem um QR Code aqui do lado, Tem né? um QR Code, então, Legal. E tá super barato também, é uma única vez, tem vários módulos lá dentro para você que é gestor de marketing e e-commerce aproveitar. O segundo recado é de quem? É da Lucal, nosso patrocinador Boa. oficial aqui, inclusive... A Isa vai ganhar um brinde aqui. Também, nosso, pô, né? já pega aí pra ela. Ó, tenho certeza que você vai gostar. E dentro desse brinde aqui, gente, que a gente sempre, né, gosta aí de compartilhar com Obrigada. os nossos convidados. Ó, só pra você entender. A Lucal, ela trabalha com chocolates finos, né, gente? Então, para você que tá acompanhando, se você digitar aí Lucal Chocolates no Google... Você vai poder ver todas as opções lá no e-commerce e tem o QR Code aqui. Então tem barrinha, tem creme. Não é Ó, fake não, né? E é Só zero, É de e é, verdade. e é zero açúcar. Que lindo. Aí, pra quem tá... Tem os Maravilhoso. bombons, tem as barrinhas, tem os cremes, tem um monte de coisa. Então, aproveita, vai lá no site da Lucal, a gente tem perfeito. 15% de desconto. ROIConcast no carrinho para você aproveitar esse preço aí especial. Muito Obrigado, legal. meninos. Pô, espero que você goste, hein, Isa? Eu mundo volto aqui pra falar. Todo mundo que tá comendo, aí vai dar pra gente pegar o feedback seu lá no evento do e-commerce house, hein? Não, com certeza. Vou falar lá, dar o feedback aí positivo, com certeza. Não, e todo mundo que come dá o NPS de 10 de 10, né? Isso é bom demais. Então aproveita. Eu, quando recebi o meu também, foi um dia só tudo. Pô, Boa. mas vamos lá, começar aqui abrindo o tema, né? Então, se você trabalha, né, dentro desse mercado, eu acredito que vai dar pra gente explorar bastante, aqui tirar dúvidas com a Isabela. Eu acho que a primeira pergunta pra gente abrir, Isa, qual que é a sua visão sobre o mercado de autopeças? O primeiro ponto assim, porque a gente tem uma pessoa na nossa família que trabalha desde Mais a de adolescência, que é nosso anos. tio. Ele Tios, trabalha primos, né? Sempre atuaram no segmento. Sim, trabalhou dentro desse segmento. E assim, eles estão sempre acostumados com o físico, então monta, sei lá, 10 lojas físicas, 15 lojas físicas, vai expandindo e tal, e não enxerga ainda tanto potencial no online, nem sabe como que faz. Qual que é a sua visão sobre o mercado? Ele é um bom mercado para estar no digital? Parece bizarro falar isso, né? Mas é um bom mercado? É complicado? Qual é a sua visão assim geral sobre? Então o mercado automotivo, ele é tradicionalmente familiar, né? Quando você pensa em autopeças, as empresas, elas são familiares, elas estão há 40, 50 anos no mercado. Então, o físico ainda é o primeiro passo, o físico ainda é o que é tradicional na parte de autopeças. Só que hoje existe uma necessidade.
A necessidade hoje é do aplicador. Quando você pensa que tem um mecânico, que tem um aplicador que precisa fazer uma manutenção de máquina do vidro, que seja uma colisão em si, precisa de uma lanterna, de um farol, existe uma necessidade de imediatismo. E o imediatismo é o seguinte, o dono do carro está ali na sua oficina, ele precisa fazer aquele serviço na hora. Não dá para ficar tanto tempo sem carro, não dá para deixar o carro dormir na oficina e você ficar a pé. Então, o mercado dentro do online, ele começou a expandir por isso, pela facilidade que o aplicador tem de conseguir a peça chegar no mesmo dia, em alguns casos, em poucas horas, ele fazer a manutenção, ele fazer a aplicação e o carro ficar pronto e o motorista e o dono do veículo conseguir sair nesse mesmo momento. E um dos pontos que também favoreceram a parte da atuação da Autopeças no online foi a pandemia. A pandemia, consequentemente, grandes marcas entenderam que, mesmo com o carro parado, mesmo sem o trânsito, sem a locomoção e o desgaste do carro, que já é o natural por conta do lockdown, precisava ser feito. Então, como essas pessoas, como os proprietários dos veículos conseguiriam fazer essa manutenção se não tinha nenhuma loja aberta? Então, esse processo da expansão da Autopeças para o mercado online se deu por conta do imediatismo, tá? da necessidade da aplicação e também por conta da pandemia, que a gente entendeu que precisava ter um acesso um pouco mais fácil. Pô, entendi. E quais são os principais desafios dos entrantes, né, das marcas que entram dentro do online, que já atuam no off, né, com loja física? Entender que é um mercado que faz sentido e que o investimento empregado ele não te dá um retorno a curto prazo. Então, o automotivo, por ser tradicionalmente no físico, você consegue visualizar esse retorno no dia a dia. Né? A loja aberta, o balconista, ele consegue enxergar esse retorno de uma forma mais imediata. E no online, esse imediatismo não acontece. Então, falta um pouquinho de paciência para entender como agir, quais são as estratégias para empregar, porque a peça que você precisa para o seu carro não é uma peça de desejo. Você não pega uma Black Friday e vou comprar um para-choque, né? Tá na promoção. Não, então assim, isso é o que a gente chama de cauda longa. Então a gente não tem como trabalhar e entender que esse retorno é imediato. Ele precisa entender que ele precisa conquistar o mercado, ele precisa ter ênfase no que ele está oferecendo, entender que o processo operacional logístico é indispensável para que ele tenha destaque dentre tantas opções que tem no mercado. Então, é basicamente isso. Tem que ter um direcionamento e ter um pouquinho de paciência. Que legal, Isa. E assim, na sua jornada, Isa, você sempre trabalhou implementando projetos digitais? Eu acho que é um ponto legal também a gente conhecer um pouquinho a Isa, a galera conhecer, sim, né? Claro. Como que foi a tua jornada aí, tua história? Olha que a história é longa. Senta que lá vem a história. Não, sim, eu entrei no digital por oportunidade, né? Eu sou carioca, né? Primeira pessoa que fala que foi por oportunidade, hein? Foi por oportunidade. Porque, a maioria dos convidados que a gente tem fala assim, putz, quando lembra, né? Quando começou no digital, no e-commerce, acabei caindo no e-commerce, acabei caindo no digital, gostei, aí eu me aperfeiçoei. Eu diria que 90% dos que vieram aqui, né, Flávio? Aí foram as primeiras aqui. Comigo foi oportunidade, porque eu morei no interior do Rio por muitos anos e eu decidi voltar para a capital. E nesse meu retorno da capital foi exatamente com a possibilidade de implantar um e-commerce que, na época, era uma loja de vinhos boutique. Né? Eram vinhos selecionados, poucas unidades disponíveis, e o foco do atendimento dessa loja era que essa distribuição era em restaurante e existia uma busca muito grande do consumidor, do cliente do restaurante em ter esse vinho em casa. Legal. Então, minha primeira implantação foi nessa vertical. E ali eu entendi que há 14 anos atrás, era o caminho que faria a diferença. Né? Então, há 14 anos atrás, poucos eram os canais que estavam investindo
no e-commerce. O e-commerce ainda era muito novo, ele ainda não tinha tanto boom e tanta credibilidade, assim. E ali eu entendi que seria o meu caminho. E foi a partir desse momento que todas as minhas outras oportunidades foram oportunidades de implantação. Então, assim, eu consigo dizer que foram 2 ou 3 que eu já peguei o e-commerce pronto. Na grande maioria dessa minha trajetória de 14 anos foi implantando. Eu já implantei material de escritório, eu já implantei vinho, eu já implantei composite, que ninguém quase sabe o que é, que são matéria-prima de construção de barco, de hélice de energia eólica. Então, assim... Nossa, isso é bem específico. Muito, muito. Vendendo isso através do digital? Vendendo isso através do digital. E Olha. foi incrível. E ali eu entendi que a gente consegue vender qualquer coisa no online. Qualquer Legal. coisa. Foi Eu um acho- foco, assim, bem bacana pra Eu acho mim. que o que muda um pouco talvez sejam os canais que você usa no ambiente digital, talvez para aumento de performance de um lado para o outro, né? Porque, por exemplo, se a gente volta para o segmento de alto, a gente consegue, né, perceber com base nas empresas que a gente já atendeu que você tem uma grande participação dos marketplaces como canal de venda, né, no segmento de alto. Sim. Né? Dá para vender, obviamente, no site próprio e tudo mais, mas a gente vê que os marketplaces são muito fortes nessa categoria. Já em outras categorias, às vezes os grandes marketplaces nem entram tanto, né? Somente, talvez, marcas mais premium, né? Ou segmentos mais específicos, né? Mas eu queria a sua visão, o que você acha disso? Então, autopeças é uma questão da necessidade. Então, a necessidade não te faz buscar um site que vai te vender aquela marca. Você tem o seu carro. O que você precisa? Da lanterna do seu carro. Então, você não vai procurar uma loja específica sobre aquilo. Ou você vai direto na autorizada para fazer a manutenção, ou você vai buscar onde você pode encontrar tudo que você precisa para a aplicação. Então, é muito complicado conseguir colocar um e-commerce no ar, enfatizando peças de reposição, sabendo que essa peça de reposição ela não tem uma marca específica, sabe? Não é um tênis, não é uma blusa, é uma peça que você precisa repor, precisa fazer uma manutenção. Então, o marketplace é aquele local onde você vai encontrar, bom, eu preciso da lanterna, eu também preciso do farol, eu preciso do cabo, e ali você encontra tudo de uma única vez e não importa quem está te oferecendo, quem é o fornecedor com relação Legal. a isso. Então, a expansão do marketplace, a forma como é muito forte a atuação de autopeças é devido a isso. Porque a gente não busca a marca daquele farol que você precisa trocar, nem da máquina do vidro que você precisa fazer. Você busca a rapidez dessa manutenção e resolver o problema. Perfeito. O que é mais difícil, vender vinho ou autopeças? Vinho. Vinho É mais difícil é vender? mais difícil, porque as pessoas elas pensam em como vai harmonizar. Então, se você não tiver o conhecimento de um sommelier para te indicar qual é a uva, o ano, quanto tempo ficou na barrica, enfim, é muito mais complicado. Peças é muito mais fácil. Nossa, interessante. E como que é construído, Isa, os canais de marketing, por exemplo, de uma autopeças, né? Então, por exemplo, você tem muito forte os marketplaces como canais de venda, né? Então, Mercado Livre, Amazon, não sei se Shopee é tão forte nesse... Hoje Shopee e Mercado Livre são mais fortes do que a Amazon São e mais... Magalu. São. E site próprio. Então, por exemplo, como que é feita essa divisão de estratégia mesmo, olhando, o site próprio ele é mais focado nisso, ou às vezes para capturar dado, entender o consumidor, e aqui a gente vai trabalhar mais para venda. Porque, querendo ou não, no final das contas, existe uma marca da empresa, né? Como que eu vou dizer? Para o fornecedor credenciar que ele está selecionando boas peças. Como que é pensado isso? Primeiro, a qualidade. Quando a gente pensa em peças de reposição, a gente pensa que 50% é fabricação nacional e 50% é importado. Então, quando a gente busca uma peça de reposição, a gente busca pela qualidade. Existem marcas, né, que possuem um posicionamento de mercado onde a qualidade ela é prioritária. No meu caso, hoje, na indústria que eu trabalho, existe um fator qualidade que faz muita diferença. Então, como o digital da minha empresa começou? Ela começou onde todo o segmento ainda estava focado no físico e ele enxergou
que o digital faria essa diferença. Então, hoje nós estamos no online há 12 anos. São 6 lojas oficiais no Mercado Livre, 2 lojas oficiais na Shopee e uma no Magalu. E nós temos um e-commerce próprio na plataforma Vetex. Como é que a gente consegue direcionar isso? Dentro de autopeças existem várias categorias. Essas categorias, elas influenciam em dimensional, influenciam na delicadeza de repente, um tipo de transporte. Hoje eu direciono as peças de maior dimensão, um para-choque, um para-barro, que é um pouco mais delicado de você transportar, para o e-commerce, para a loja própria, porque eu consigo ter um frete direcionado, um frete dedicado, que tenha com parceiros logísticos que vão fazer essa entrega de uma forma que não vai me dar nenhum tipo de dano. Então, não vou ter nenhum tipo de problema de troca, de devolução, de nada referente a isso. E as outras peças, que são peças de menor cubagem, que têm uma facilidade, um volume maior de giro, eles estão nos marketplaces. Então, hoje, essa divisão está direcionada dessa forma. E como é esse marketing? Esse marketing é em posicionamento da qualidade da peça. Então, hoje, dentro dos marketplaces, 90% do meu portfólio ele já entra com a nossa marca, ele já está catalogado nos marketplaces e outros revendedores, né, os meus distribuidores, né, dentro da indústria, os meus clientes que são distribuidores também vendem no Mercado Livre, também vendem em marketplace, e eles já utilizam o nosso catálogo para vender as nossas próprias peças. Então, isso propaga bastante, a gente consegue visualizar o quanto que a nossa marca está sendo difundida e está vendendo e está dando uma pulverizada independente de ser na minha loja própria, na minha loja oficial. Então, assim, os meus distribuidores também conseguem visualizar isso. Eu direciono completamente a minha comunicação para o e-commerce, tá? Independente de qualquer coisa. Acho que faz sentido a minha marca como de autopeças, como um posicionamento. Então, se eu tenho um posicionamento de qualidade, eu direciono sempre a minha comunicação para o meu e-commerce próprio. Pô, entendi. Que legal. E eu fiquei interessado, você acabou abordando essa parte de produtos que você acaba selecionando, né? Qual que é o mais complexo de se vender online, em questão de categoria mesmo? É por conta do complexidade de peso, igual você comentou? Ou não, às vezes por conta de variedade é mais complicado? O que é mais difícil assim de se vender? Mais difícil é um produto que ele é aplicado em vários tipos de carro, várias montadoras, várias marcas. Então, assim, a aplicação, quando a gente pensa em peça automotiva, a gente pensa em compatibilidade. Assim, a gente não pode errar em divulgar a compatibilidade daquela peça. Então, se um cliente adquire a peça acreditando que a aplicação vai ser exatamente o que ele precisa no veículo dele, ótimo. Agora, se não aplicar, é uma dor de cabeça. Então, o mais difícil são as peças que existe um volume muito grande, onde existem várias montadoras, várias marcas e até várias versões do mesmo veículo que têm a mesma aplicabilidade, a aplicação da mesma peça. Esse é o mais difícil. Para você conseguir mostrar, vou dar um exemplo assim muito simples, borracha. Uma borracha de vedação, ela é compatível com 90% das montadoras e 70% dos veículos que estão rodando. Então, imagina, se nós temos a versão do Gol, tem o Gol G1, G2, G3, enfim, anos. Então, trabalhar produtos com compatibilidade muito grande é o mais difícil. Pô, entendi. Nem tava nem tava na pauta isso daqui, mas se você tiver conhecimento sobre isso, se você puder dividir, como que você olha esse movimento dos carros elétricos e híbridos? Está afetando a parte de autopeças? Está tendo demanda, não está tendo demanda? Como que é esse setor? Nesse momento, não. Inclusive, meu carro é híbrido. Precisei para fugir, né, do rodízio aqui em São Paulo, que acabava comigo. Então, o híbrido tem essa vantagem, né, da isenção do rodízio, mas em termos de peças, não. E não tem IPVA, né? E também não tem IPVA. Esse é o melhor. Eu descobri isso com um amigo meu, né? Um grande amigo que ele falou assim pra mim, Felipe, vou te falar, peguei um híbrido e tal, né? O Renan contou isso pra gente, né? Um dos benefícios, não tem o IPVA dele. Eu só pensei no IPVA depois, porque a minha grande dificuldade era o rodízio. Nossa, o rodízio acabava comigo.
Então, assim, foi uma vantagem. Não, mas quando a gente pensa, né, nos carros híbridos, a gente precisa entender qual é o cenário hoje do Brasil, da população e da condição financeira que a sociedade está enfrentando hoje. Então, assim, existe uma classe dos que são muito, muito ricos e existe uma classe que é a classe média, que é 70% da população. E quando a gente pensa nessa classe, a gente entende que está cada vez mais difícil você trocar de carro. Está cada vez mais difícil você pegar um carro mais novo, está cada vez mais difícil você conseguir mudar esse cenário. Então, o carro híbrido hoje, ele não é ainda tão forte, porque não existem tantos na rua, não existem tantas pessoas com poder aquisitivo para isso. E a manutenção do que você tem hoje está fazendo muito mais diferença do que você conseguir comprar um carro novo. Então, ainda não tem um mercado, ainda não tem uma quantidade suficiente de frota a nível nacional para que a parte autopeças seja diretamente atingida. E contando também que quando a gente pensa em carro híbrido, a parte que afeta na questão de autopeças é a parte de motor, né? Então, assim, grande parte dessas peças, ela não tem, nós não temos a expertise para essa manutenção, mas colisão, a manutenção em si, ela não muda. Então, o que pode acontecer é as empresas hoje entenderem como funciona a motorização do carro híbrido e começar a investir em peças de reposição de motor, porque de restante é tudo igual. Pô, então, explorando isso, que eu quero ver sua visão. De futuro, você acha que vai ter demanda disso no Brasil? Por que eu estava vendo, né? Tava vendo uma matéria que na China, por conta da hiperprodução de veículos elétricos, tem até zonas que tem carros abandonados lá, de carro e por aí vai. E lá tem mais de 123 marcas é bizarro. É um mercado muito bizarro. E assim, tem marcas que estão sendo, por conta de incentivo fiscal de algumas regiões da China, elas estão sendo obrigadas a dar desconto altíssimo, sei lá, 50% num carro, 40%, 60%. Então, como que você acha que isso vai reverter no Brasil em questão de demanda desses carros chineses entrando aqui e isso impactando o mercado de autopeças? Ou não? Pô, Flávio, ainda está muito distante. O brasileiro está acostumado ainda com um carro, como que eu vou dizer, carro a gasolina, álcool, diesel e por aí vai, ou não? Sim, eu acredito que o Brasil ele precisa se estruturar para receber essa quantidade de oferta, né, e de variedade de veículos híbridos e elétricos. Hoje é muito difícil você pensar, eu, pelo menos, que gosto de carro e preciso de carro para viver e para trabalhar, ter um carro 100% elétrico. O Brasil ele não tem estrutura para poder alimentar a energia necessária para manter um carro elétrico, somente elétrico. Então, está um pouquinho longe essa realidade. E o brasileiro ele gosta do carro, ele gosta de dirigir, ele gosta de sentir o motor, ele gosta de ouvir o barulho. É muito difícil você trabalhar com um carro elétrico, ou 100%, ou híbrido, enfim. Ele não faz barulho, você não tem a marcha, você não consegue ter o prazer que o brasileiro tem de dirigir. Então, isso influencia bastante. Para mim, não influenciou porque eu queria o conforto e eu queria simplesmente não ter que pegar o rodízio. Só. Mas para quem gosta de dirigir de verdade, para o brasileiro que ama carro, acho que as frotas e os modelos dos carros eles precisam se adequar um pouco mais à nossa realidade. Se adequar às nossas estradas, se adequar aos nossos motoristas, às nossas realidades, que é diferente da China. Então, eu acredito que ainda vai demorar um pouco para que o país ele seja tomado por essa vertente de automotivo que, para mim, ainda vai demorar um pouco. Não Legal. acredito que seja tão rápido assim. E ainda no segmento de auto, falando de frota, né, Flávio? Seja compra, venda, afins, você tem o crescimento que teve no Brasil dos planos de assinatura, né? Veio crescendo muito ao longo dos anos. A gente até entrevistou o Charles, né? Que na época ele era da Uzicar, depois foi pra GWM. Você lembra que ele... acho que você não tava nesse episódio que a gente gravou.
Mas ele comentou um pouco dessa expansão, né? Querendo ou não, para você que está na posição de fornecimento de peças, eu imagino que essas empresas sejam também potenciais clientes, né? São. E né? bons clientes? Muito bons. Existe hoje parcerias de manutenção. O mercado automotivo ele tem tantas vertentes e tantas possibilidades de atuação que hoje, dentro do segmento, existe algumas plataformas onde você se conecta, onde a empresa consegue criar uma conexão com essas empresas de assinatura, onde você consegue colocar o seu portfólio ali disponível e eles solicitarem essa peça para manutenção do carro. Então, já é um canal direto de compra com essas empresas de assinatura que empresas distribuidoras e indústrias conseguem fazer. E essa facilidade da assinatura também depende muito do perfil de quem está assinando, de qual é o perfil da necessidade desse carro. Então, eu ainda vejo, né, tendo acesso às frotas de algumas das empresas de assinatura, eu ainda entendo que híbridos ainda não é tão forte, tá? É só para quem realmente precisa, mas os carros gasolina, manual, ele ainda é muito forte na parte desse segmento de assinatura. É interessante, né? Você falou do manual, a gente sempre comenta isso, né? Quando a gente viajou pra fora, né? Pô, não eu já tô existe. desacostumado. Não já. existe. Isso é até estranho, a gente até brincou com o motorista lá foi nos Estados Unidos que tinha ido. A gente perguntou, né? Assim, tinha gente que, tipo, manual... Não sabia nem o que é. O que é manual, assim? Não sabia nem Não, o que até é. nos anos 70 lá já era meio que o semi-automático ali que você dá a Dá alavanquinha alavanca, aqui e já vai. Cara, é questão de cada mercado vai se adaptando de um jeito. Mas eu acho que logo quando você começou aqui a falar no podcast, você comentou do aplicador, e aí o que é legal? Quais são as personas que consomem esse tipo de produto no online? É o consumidor final mesmo, compra a unidade, ou é o aplicador que você comentou, que, putz, a autopeça não é o mecânico, ou uma oficina, ou é compra B2B mesmo, de grande quantidade para reposição? Temos os 3 cenários. Tá? O cenário da compra do consumidor final é o consumidor que precisa fazer a manutenção do carro. O aplicador faz um orçamento, mostra para ele quanto seria a reposição das peças e a mão de obra, e ele vai buscar no marketplace se essas peças estão nesse valor mesmo que o mecânico apresentou no orçamento. Então, assim, o marketplace ele está direcionado para o consumidor final, para o dono do veículo que vai lá comprar e já vai levar a peça para o mecânico e para o aplicador fazer a manutenção. Então, assim, tem o segundo, né? A segunda persona é aquela que precisa da manutenção rápida, ele quer que o problema seja resolvido. E quem faz essa compra, quem faz esse pedido é o próprio mecânico, e ele acaba colocando, obviamente, um percentual em cima da peça que ele está comprando e mais a mão de obra. Então, é o preço que o proprietário paga pela comodidade, né? Para não ter o trabalho. E o B2B é exatamente isso. O mercado de autopeças, existe aí uma cadeia que dificilmente ela é quebrada, né? Então, a indústria ela tem, por facilidade, por expertise de operação, ter todo o seu portfólio direcionado para distribuição. Então, ele só vai em grandes volumes porque o processo operacional dele é mais direcionado para isso. Tá? E esse distribuidor vai passar essas peças, vai direcionar essas peças para o lojista, que a gente chama de balcão, que também é em grande quantidade, mas não tão grande quanto o que a indústria vai distribuir para ele. E, normalmente, é o lojista que acaba criando um e-commerce, que acaba entrando no marketplace para poder vender essas peças. Então, existe essa cadeia. É raro quando uma indústria quebra essa cadeia e vai direto para o consumidor final, passa investe no operacional logístico de unidade. Né? Então, assim, essa operação de despachar unidades é uma operação muito trabalhosa. Para quem é indústria, acaba não sendo tão vantajoso. Então, depende muito do seu posicionamento de mercado, depende muito do quanto você tem, a empresa deseja investir para ter essa operação dentro de casa. Então, existem esses 3. Pô, legal. Nesses projetos de implantação, né? Não digo só implantar o e-commerce, mas eu digo ele engrenar e começar a vender, né, Isa?
esse setor, ele é um setor que do dia zero ali do digital, dia 1, né? Ele começa a tracionar rápido ou ele leva um pouco mais de tempo? Porque a gente tem acesso a muitos setores, tem setores que são mais rápidos para gerar faturamento, mesmo com faturamento inicial, né? Outros levam um pouco mais de tempo. Quando a gente fala de marca própria, né, Flávio? Talvez produtos de desejo, né? Por exemplo, que você precisa gerar muito reconhecimento. Mas, na sua visão, é uma janela de tempo rápida, média, longa, para uma operação de auto começar a vender bem no digital? De médio a longo prazo. Você diria o quê? Uns 6 meses a um ano ou mais? Mais. Mais? Você começa com 6 meses a enxergar um pouco do resultado. Um ano você já começa a sentir a força da capacidade que você tem dentro dessa vertical. Legal. E a partir daí você já tem um posicionamento melhor de mercado. Não é rápido. Boa. Isso é importante para deixar para quem está ouvindo, né? Não é rápido. É. E é o que eu falei no início. Não adianta esse mercado que é tão tradicional no físico achar ou acreditar que no online ele vai ter um resultado tão imediatista quanto ele tem na loja, no atendimento do balcão, porque não é. Perfeito. Que nem dentro desse setor de mercado em si, é melhor atender de tudo? Ou, por exemplo, ser mais nichado? Eu vou atender, sei lá, veículos pesados, sei lá, caminhão, Sim. ônibus e tal. Ou, não, leve, vou moto. Qual que é a melhor estratégia? Nichado. Nichado porque as peças, como eu falei, o que é mais difícil no ramo de autopeças é a compatibilidade. Então, assim, se tiver uma variedade muito grande de atuação, fica um pouco mais complicado de você conseguir oferecer um produto que, de fato, vai aplicar no veículo desejado. Então, tem o segmento de veículos pesados, que são que se atende a frotista, atende caminhão, atende as empresas de ônibus, enfim. É um segmento bom, de forte atuação, porque ele é bem específico e atuar diretamente com as empresas de ônibus, diretamente com frotas de caminhão, com logística, faz muito sentido para quem está nesse segmento. Veículo leve. Quando a gente pensa em leve, a gente pensa 4 rodas, né? O 4 rodas, até dentro de 4 rodas, você precisa pensar qual é o segmento que você vai atuar. O que é a colisão? Vamos trabalhar com capô, com para-choque, com para-barro, com lanterna, com lâmpada. Não, vamos trabalhar com a manutenção, máquina do vidro, maçaneta, tecla, limpador. São várias vertentes. E quanto mais você expandir, mais complicado fica você conseguir mostrar para o seu cliente, mostrar que aquela peça é compatível com o seu carro, que é compatível com o seu veículo. E quando a gente pensa em moto, a gente pensa na manutenção. Quantas milhares de motos não existem em São Paulo hoje? Então, quando eu penso em trabalhar com moto, quando eu penso em peça automotiva, eu penso na criação, eu já viajo, né? Que aí a minha mente empreendedora já vai longe. Não, vou montar um aplicativo onde ele vai conseguir visualizar quais são, no Maps ali, qual é a oficina mais próxima. Legal. Que vai conseguir fazer a manutenção na marca da moto dele. E esse mesmo cara que vai fazer a aplicação, ele vai conseguir comprar de mim o pneu que ele precisa, o cabo de freio que ele precisa, enfim. Desculpa. Então, assim, ele já é muito específico, ele é muito mais rápido. Então, assim, precisa nichar, precisa escolher bem o que você quer atender. Legal. E qual que é o mais desafiador desses 3 de atuar? É o veículo leve, é a moto, é o pesado? É o leve 4 rodas. É o mais desafiador. Nossa, que interessante. Na estratégia de comunicação no marketing, Isa, os influenciadores entram também como parte de uma estratégia no seu setor? Super. Como que é essa dinâmica aí? O influenciador, ele normalmente consegue se destacar no mercado quando ele mostra como é feita uma aplicação, quando ele ensina, quando ele posiciona que aquela peça daquela marca específica faz sentido para aquele modelo de carro e até para a forma como você utiliza o veículo. Então, assim, é muito importante, por exemplo, quando a gente trabalha com um influenciador que consegue falar claramente sobre um amortecedor.
Então, ele tem a expertise do amortecedor, ele entende que o dono do veículo, ele não tem tanto cuidado, ou passa em cima de buraco, ele consegue direcionar o seguinte, olha, o seu carro, pela forma como você utiliza, existem 3 marcas de amortecedores que fariam sentido, que aplicam perfeitamente no seu veículo. Mas, para a forma como você utiliza o seu carro, essa marca, ela te dá uma resistência, te dá a durabilidade, enfim. Então, a gente consegue utilizar esses influencers para mostrar a capacidade e a durabilidade e a qualidade das peças que a gente trabalha. É bastante importante. E teve algum influenciador que vocês fizeram alguma ação que foi bem legal, que você pode dividir com a gente? Tem, de amortecedor. De amortecedor foi uma influência que fez bastante diferença. Não dá mais para eu falar sobre isso, porque era de uma outra empresa que eu trabalhava, não é mais de agora, mas ele fez bastante diferença. Principalmente porque no ramo de amortecedor existem as marcas que já são muito conceituadas no mercado. Então, quando uma marca aparece e precisa mostrar que tem qualidade, tem que ter um influencer para falar que, de fato, vai fazer diferença. Você pode falar qual foi o influencer? Não, deixa quieto. Deixa quieto, que eu já mudei de marca. Não me compromete, por favor. Pô, mas legal. Não, é assim, porque tem vários... Pô, eu até esqueci o nome do que é maior. Tá até fazendo um projeto com o Cariani agora, de veículos. Mas assim, você vai... Que ele tem uma oficina, tem carro importado, tem carro popular e tal. Mas é legal você comentar sobre isso. Mas assim, você já testou vários tipos de influenciadores? Não precisa falar, tá? Mas qual? Mas... Pequeno, sei lá, médio, pequeno, médio, grande. nano, grande? Eu entrei com os pequenos, porque os grandes, eles estão já amarrados a contratos com grandes marcas, então não faz nem muito sentido. E os pequenos, eles conseguem nichar, conseguem direcionar para o cara que me interessa, que é o aplicador. Então, assim, eu não estou necessariamente, quando eu falo de indústria e de B2B, focado no B2B, quando eu preciso que um influencer fale sobre a minha marca, eu preciso que ele entenda e direcione para o consumidor final, né? Para o dono do veículo, o que ele precisa, para que ele seja a pessoa que, no momento em que ele tiver que fazer a manutenção, ele fale assim, olha, eu vi esse amortecedor que fulano de tal me mostrou, eu queria entender se faz sentido aplicar no meu carro ou não. Então, nesse direcionamento que faz sentido, tá? Então, é no pequeno, eu prefiro um pequeno. Interessante. Há uns 6 anos atrás, eu não lembro a marca, era uma marca de auto bem nichada também, que eu conheci. E eu achei muito interessante que o e-commerce dessa empresa, 80% da aquisição de clientes dele vinha do canal dele do YouTube. Pra você ver. Ele produzia, assim, foi o único player, assim, na época de uma empresa de médio porte que eu vi que eles tinham uma constância no desenvolvimento de conteúdo próprio, dando dica, né? Então, assim, é realmente um canal só sobre carro, né? Muito modelo, aplicação, igual você falou. E aí a maioria da aquisição dos clientes, eles vinham do YouTube de maneira orgânica. Uau! Orgânica na época, óbvio. Eu acho que hoje, né, conforme foi mudando, bem provável que eles estejam investindo em mídia e afins. Mas na época era essa faixa. Era surpreendente, assim. Eu nunca tinha visto uma auto-operação. Até parabenizei o dono da empresa. Falei, cara, se você souber o que era o você próprio tem, dono que fazia, não era? ele que fazia. Eu Eu não lembro a marca, Eu porque também faz não. tempo, mas ele fazia. Então, era aquela questão de pôr o rosto, né, do fundador ali. Cara, pensa que existem vários tipos de apaixonados por carro. Tem o proprietário que ele só precisa do carro para o dia a dia, que é o meu caso. Também tem um apaixonado por carro que ele vai customizar, que ele vai ver a novidade, que ele vai transformar o veículo dele. Então, Que é estilizar, né? Cara, então, quando você tem esse público e você abre um canal onde você consegue dar dicas de como fazer essa mudança, de como colocar as melhores peças e fazer as melhores transformações, você está pegando o consumidor final. Você está pegando o cara que vai comprar a sua peça para fazer essa manutenção, para fazer essa mudança, para fazer essa transformação. Então, é sobre isso. Acho que a melhor comunicação direcionada para autopeças é para o dono do veículo. Muito legal. É para o dono do veículo, porque é ele que
entende a necessidade, sabe? Então, é meio que focado nisso. Eu penso, esse é o meu ponto de vista. Pode ser que eu esteja errada, mas dentro desses meus anos de experiência... E faz sentido. É bem provável que ele atingia literalmente muito o dono do veículo ali. Não, e, por exemplo, você precisa influenciar, sei lá, se vai ser o aplicador que vai comprar ou vai aplicar mesmo no carro, você precisa de alguma forma influenciar o dono do veículo para direcionar o aplicador para isso. Exatamente. O Isa, e você conseguiria compartilhar com a gente algum case, algo que você testou dentro desse mercado que deu bastante resultado? Não precisa abrir em si o nome da marca, tá? Mas, igual você comentou, algum influenciador que utilizou ou, sei lá, algum vídeo que foi desenvolvido, algo mais, como que eu vou dizer, que a galera gosta, né? De algum hackzinho que fez a diferença pro resultado da empresa. Sim, numa empresa anterior, né, nós tínhamos um CT, um centro de treinamento, onde existia um veículo já pronto para posicionar e mostrar todas as peças que a indústria tinha disponível no mercado. Então, ele era um Gol bolinha, onde a metade dele era um carro normal e a outra metade era aberta. Tinha um corte onde todas as nossas peças existentes no portfólio eram aplicadas. E é dentro desse CT que também eram feitos esses treinamentos e a gravação de vídeos com esses influencers. E o que fez bastante resultado e que deu bastante diferença foi, de fato, de amortecedor, onde essa gravação foi feita dentro desse CT, onde ele conseguiu mostrar diferentes amortecedores que eram compatíveis com aquele veículo e qual seria a função de cada um deles em termos de pressão, em termos de quanta carga ia conseguir sustentar, enfim. E a marca que não era tão bem posicionada, exatamente por existirem marcas muito tradicionais direcionadas para o amortecedor, e essa marca conseguiu ter relevância. Ela teve relevância para o veículo leve e ela já mostrou que poderia chegar e a gente conseguiria até direcionar para o pesado. Então, esse foi uma influência que fez bastante diferença. Pô, que legal. E chegando aqui na reta final, tá? Do episódio, agradecendo já a sua participação, o que eu queria que você trouxesse? O que você enxerga de tendência dentro desse setor? É algo mais voltado à inteligência artificial? É algo... Pô, Flávio, não é isso aqui, ainda está longe desse setor, o setor ainda não está preparado para isso. O que você enxerga de movimento que vai ser tendência dentro do setor de autopeças no online? Olha, a marca que queira ter um posicionamento com o site próprio seria a inteligência artificial na busca pela peça ideal. Então, eu comecei a testar um chatbot utilizando a inteligência artificial com palavras que normalmente o aplicador ou até mesmo de acordo com a região, né, é falado. Então, tem termos que o carioca usa que é diferente que o cara do Rio Grande do Sul usa e é a mesma peça. Então, a gente alimentou a inteligência artificial com essas informações, com essas palavras, com todas as compatibilidades, fazendo com que ela entenda de forma muito simples. Eu quero o farol do Gol G1 2007, mas quando começa o mais, que onde a busca ele vai dando detalhe do que de fato está fazendo, dando defeito naquela peça, ele já consegue direcionar o resultado. Já é a peça que ele precisa, já existem os complementos, né, que ele precisa adquirir para fazer a manutenção e fazer a troca e a substituição dessa peça. Então, assim, eu estou apostando na inteligência artificial para isso. E até brincando com você, né? Bolacha ou é biscoito? É biscoito. E biscoito com X. E biscoito com X. Aproveitando. Pô, bolacha não. Agora a gente fala carioca, bolacha é aqui, ó. Pô, aqui, ó, bolacha aí você. Não dá, por favor. Faça isso comigo que dá até meu coração, cara. Eu digo pros meus amigos que, assim, a possibilidade de eu voltar pro Rio, voltar a morar no Rio é muito remota, né? Eu sou uma workaholic assumida. São Paulo me abraçou de uma forma que, assim, eu me encontrei, né? A trabalho, eu vivo a energia de São Paulo para o trabalho, para tudo que eu desejo fazer na minha vida. Então, o Rio hoje Quanto tempo você já vive aqui em São Paulo? 3 anos e meio. 3? 3 anos legal. e meio. 3 anos e meio. Legal. E hoje o Rio, para mim, é realmente passear, ver minha família, ver meus amigos, curtir um dia de praia, enfim. Então,
Me perguntam, você vai perder o seu sotaque? Não, cara, impossível. Não tem como. Vai Rio é do chegar pra mim e lado. vai falar... E o Rio é do lado. Ah, É rápido pra chegar. pô, pertinho. É pertinho. Então, assim, eu não consigo nem me imaginar voltando pro Rio e também não consigo me imaginar perdendo meu sotaque. Então, vamos tentar entrar num consenso aí da gente comer o meu biscoito e que tá tudo certo, deixar o meu biscoito em paz e a vida continua. Pô, muito bom. Obrigado, Legal. Luísa, pela participação. Eu que Recadinho agradeço. rápido, né? Deixa eu- Pessoal, você tá gostando desse episódio? Se você tá gostando, o que a gente sempre pede? Para você deixar o comentário aqui, para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Um recado rápido aí para você que lidera uma operação. Se você está buscando melhorar a performance aí da tua marca, do teu e-commerce, seja expandindo canais de venda, aperfeiçoando suas estratégias de CRM ou mídia, né? Eu te convido a conhecer a Ciclo E-Commerce. São mais de 300 projetos em vários segmentos de mercado. Tem muito case legal lá no nosso site para você poder acompanhar e fazer o contato com a nossa equipe. Então fica o recadinho aqui, www.cicloecommerce.com.br, tem o QR Code aqui do lado também. Boa. E qual que é o CTA da Isa aí, caso quem esteja escutando a gente queira entrar em contato e entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Olha, hoje vocês Ó, podem você me pode encont- olhar aqui, ó, Ah, nessa câmera aqui. Hoje a forma mais fácil de me encontrar é através do LinkedIn, tá? Isabela S2Ls_Azevedo. E eu tenho um site, né? Que eu tenho uma consultoria de implantação, que é TubeCommerce, né? 2becommerce.com.br. Pô, que legal. Muito obrigado, viu, Isa? Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Isa. Pessoal, obrigado. Um grande abraço. Tem que agradecer pra mais vocês, alguém, hein? ó. Obrigado, hein, Cezinha? Mais uma pessoa que você indicou. Ah, é verdade, é Vou verdade. fazer esse recorte e mandar pra ele. Boa. Por Gente, favor. obrigado para você que acompanhou até aqui. Um grande abraço aí para todos e boas vendas, hein?